Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Hoje, a aula 1, quando a família age por conta própria. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque iniciamos mais um trimestre e eu sei, papai, que esse tema, esse assunto, papai, essa revista, o tempo que nós temos vivido é algo mesmo, Deus, muito importante que nós possamos ter a compreensão total da importância da família nas nossas vidas. Obrigado, papai, por essas lições. Abençoa, Deus, os professores pelo Brasil todo que vão ministrar essas lições e que os irmãos e irmãs possam mesmo, Deus, desfrutar da bênção do Senhor na família que o Senhor tem levantado para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá, então. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua, para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis e muitas vezes desastrosas. Vamos lá para a introdução, vamos ver o que essa lição tem para nós. A família é uma instituição, o quê? Divina. Está vendo essa figura aí? Essa família está sob um alvo. Por quê? Temos vivido períodos tenebrosos, ou seja, tempos difíceis, em que a família vem sendo atacada, por vezes de forma velada, ou seja, disfarçada, escondida, e muitas outras de forma o quê? Direta. A família tem sido alvo de críticas, alvo de ataques do inimigo, porque ela é um princípio divino. Os conflitos podem ser internos e externos. Externos, nós já falamos, são as coisas por fora que estão tentando atacar a família, desestruturar a família, abalar a família. Mas dentro da família, o cristão deve cuidar para que a desarmonia familiar não se torne uma porta aberta para quê? Para a discórdia, a murmuração, a infidelidade e tantas outras coisas. E olha essa imagem. Os planos de Deus. Os planos de Deus, muitas vezes, são como esse dominó. Você já brincou desse dominó, de empurrar uma pedrinha, ela vai empurrando as outras, e nós precisamos entender como é que funciona essa dinâmica. Por quê? Porque a nossa vida, muitas vezes, ela é feita de consequências dos nossos atos. E a cada dia, nós, muitas vezes, empurramos a pedrinha ou seguramos a pedrinha. Então, nós precisamos de discernimento. Por quê? Para entender qual é a nossa parte nisso tudo que acontece. A cada dia, precisamos buscar de Deus discernimento como família abençoada de Deus. Vamos lá. Abraão e Sara tiveram muitos erros e muitos acertos também em sua caminhada, assim como nós. Eles eram homem e mulher, assim como nós, assim como Adão e Eva. Muitos acertos, mas também muitos erros. Você precisa ler a história de Abraão e de Sara. Começa lá no capítulo 15 de Gênesis, 16, 17, porque esse tempo da aula é muito resumido. Você precisa entender o que aconteceu com Agar, o que Deus prometeu, o que Deus disse, como que foi dito.
para Abraão, para Sara, tudo isso em detalhes. Eu te desafio durante essa semana agora que vai vir pela frente, se Deus nos permitir, leia essa história para você entender qual é o propósito dessa aula. Quando a família realmente ela age por conta própria, muitas vezes não dá certo. E nesse caminho, para nós fica uma lição: não devemos interferir no quê? Nos planos de Deus. Lembra que eu te falei do dominó? Olha essa outra imagem. A mão segurando a pedrinha. Então, se é tempo de parar alguma coisa, as escolhas de hoje, com certeza, terão consequências no amanhã. Cada um de nós vai sofrer essas consequências. A palavra de Deus diz em Gálatas, Paulo escrevendo, diz assim, olha, de Deus não se zomba. Ora, sem sombra de dúvida, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, nesse caso, você não pode deixar que as pedrinhas comecem a encostar uma nas outras e derrubá-las. Você precisa parar. Se você está levando um caminho errado, se a sua família está indo por um caminho errado, é a hora de colocar a mão e frear tudo isso, tá bom? Então, não tenha medo, busque a direção do Senhor, para que você possa realmente entender qual é o propósito dele para a sua vida. Muitas são as consequências de quê? De um coração enganoso. Jeremias já dizia assim, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem pode conhecê-lo? De tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, meu amado, minha amada, cuidado com o seu coração. Sara deixou que o coração dela se envolvesse naquilo que precisava ser feito por Deus, tentando dar uma ajuda para Deus. Um dia um irmão disse para mim assim, eu estou indo no culto de uma igreja, estou dando uma força para o pessoal lá. A gente não faz isso, irmãos. Ninguém pode dar força para o Espírito Santo, não é preciso, ninguém precisa dar ajudinha, força para Deus, não. As consequências, eu listei algumas para vocês, simples, mas que podem realmente mudar, transformar a sua forma de enxergar as coisas. No relacionamento conjugal, por exemplo, a comunicação entre marido e mulher, ela é muito importante, ela precisa ser a fonte mais forte dentro da família. O que mais? Ciúmes, gerando o que? Infidelidade. O que mais? A rebeldia, o desprezo. O que mais? As mentiras, as divisões, as mágoas, os ressentimentos, atrapalhando o que? Na educação dos filhos. Tenha tempo com sua família, conheça a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, os problemas. Tenha um tempo de culto doméstico, restaure isso na sua vida, restaure esse tempo de Deus com a sua família, você vai ver a diferença. Vamos em frente. Abraão vinha de muitas conquistas desde que ele saiu da terra de Ur dos caldeus, mas uma coisa lhes faltava, o quê? Um filho. Quando recebeu a promessa, ele tinha mais ou menos 75 anos. Quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, Abraão já tinha 100 anos. Ou seja, o tempo de espera de Deus muitas vezes não é o tempo que nós programamos, o tempo que nós almejamos. O tempo de Deus é diferente do nosso. No contexto natural, Sarai não podia gerar filhos, por sua o quê? Esterilidade. E ainda estava com a idade avançada. Abraão deveria convencer sua esposa a quê? A esperar em Deus, a manter firme sua fé na promessa feita por ele. Mas ele não conseguiu fazer isso. E ele consentiu com o plano dela de dar a Agar para que ele se deitasse com ela e ela concebesse. E depois disso você sabe, Agar começou a desprezar a sua serva. Então Sara começa a se sentir ofendida, despede Agar para o deserto. É muito pouco tempo para me falar dessa história para você. É uma história linda, onde o anjo do Senhor aparece para Agar e ela fala: o Senhor que me vê no secreto. Aquele poço, aquele lugar onde ela estava, passou a se chamar Belaroi, ou seja, o lugar aonde Deus vê. E eu quero te dizer uma coisa, essa palavra para mim, ela mexe muito comigo, porque Deus é um Deus que nos vê no secreto.
Ele sabe do que nós precisamos. E se você precisa dessa palavra nesse dia, que Deus possa te encontrar no lugar secreto aonde Ele tem para você. Restaure, meu amado, minha amada, o seu tempo de comunhão com Deus, o seu período de oração, a sua leitura da palavra. Restaure isso hoje. Não espere para amanhã. Hoje, dobre os seus joelhos aí na sua casa, onde você estiver, e busque a Deus realmente num tempo específico, num tempo de qualidade com o Pai. Amém? Sarai deu vazão à incredulidade. Ela abandonou e desprezou a confiança em Deus. Ela priorizou o seu ponto de vista, o que ela achava, o que o coração dela estava dizendo, como os povos ao redor do povo de Deus tinham o costume de fazer, dar as servas para aquele homem, para que ele pudesse realmente multiplicar a sua descendência. Ela fez isso e ela errou. Por quê? Porque Deus realmente tinha um outro plano para eles. Mas com isso não puderam evitar o que? As consequências. Quais consequências desastrosas daquela atitude? Tristeza e conflitos começaram. Entre elas, entre Abraão e Sara, Abraão e Agar, os meninos depois Ismael, Isaac, as pessoas ao redor deles. Foi uma coisa que eles não tiveram como evitar. Os dois deixaram a lógica da fé no sentido de quê? E se apegaram à lógica humana. Claro que fé não tem nada a ver com lógica, irmãos. Entenda só o contexto que isso está escrito. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas o que? Você espera. Isso contraria o que o homem quer fazer. E isso nós sabemos que não vai adiantar. 2 filhos, 2 povos, 2 nações em guerra. E eu te pergunto, adiantou isso? Isso foi bom para eles? Isso resolveu o problema? Não. Continuou e até hoje perdura esse conflito. Vamos para a conclusão então? Vamos entender. A briga que não tem fim. Qual? Árabes e judeus disputam um território que traz morte e sangue a ambos os povos até hoje. Isso porque árabes alegam que por Ismael ser o primogênito, tem como por direito a herança da terra do patriarca Abraão. E de outro lado, os judeus declaram que por Isaque ser o filho da promessa, tem o direito total de herdar a terra santa do pai Abraão. E agora? O que nós vamos fazer? Quem está certo? Quem está errado? Muito tarde para a gente pensar nisso. Emoções profundas e intensas no coração de cada um, emaranhados ao problema de interpretação de uma promessa. Deus disse que ia fazer, não disse o tempo. E Abraão não conseguiu suportar. Sara não conseguiu suportar. E hoje nós vemos, como nós já lemos antes, um conflito que dura por anos. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. É preciso fé, perseverança e o que? Sensibilidade, discernimento de Deus nas coisas. Precisamos discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de quem? Do Pai, do Altíssimo. Que Deus nos livre de tentarmos o que? Interferir, ajudar a Deus em seus planos para cada um de nós, sabendo que aquele que prometeu é o que? É fiel também para cumprir. Agora, como que Deus vai cumprir? Como que vai ser a vontade de Deus? Olha o que Paulo deixou escrito aos Romanos para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Entenda que o vosso corpo, ele quer dizer a mente, ele quer dizer o corpo físico, o coração, tudo aquilo que envolve o corpo, a mente humana, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. E não vos conformeis com este século, mas o que? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa palavra que eu quero deixar para você. Ainda que as promessas de Deus não tenham se cumprido na sua vida, ainda que tudo pareça realmente que não vai acontecer, a palavra de Deus fala: não fará Deus justiça aos seus filhos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça tardio em respondê-los, mas eu vos afirmo que certamente o Senhor fará justiça. Mas quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra?
Às vezes nós clamamos por justiça, clamamos pela promessa de Deus para que se cumpra, mas nós não temos praticado a nossa fé. Nós não estamos firmados nesse firme, realmente alicerce, nesse fundamento que Deus deixou para nós. E nós, olha só que a lição encerra, homens de Deus têm um papel de mentores, de líderes, você pode chamar do que você quiser, de cabeça, de realmente pastores em suas casas. E por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. E quer um conselho meu, como um homem que busca a presença de Deus? Ore, leia a palavra, anuncie o evangelho, viva uma vida buscando santidade do Senhor, não religiosidade. Não uma santidade que hoje está sendo desvirtuada, que está sendo realmente misturada a um monte de outras coisas. Santidade ao Senhor, como estava escrito na roupa do sacerdote, na testa dele, santidade ao Senhor. Isso nós, como homens de Deus, como varões, precisamos fazer. Que o Senhor te abençoe. Fica a minha mensagem específica para os homens de Deus que estão me assistindo agora. Seja realmente um sacerdote no seu lar. E para as mulheres, sejam sábias. Procurem entender o propósito de Deus para vocês, para que nós possamos, como família, resolver esses problemas. Que a nossa casa esteja firmada na rocha e não na areia. Até a próxima. Fique em paz e que o Senhor te abençoe.